Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro de que eu gostei bastante, que me surpreendeu muito, que foi Norwegian Wood, do Murakami. Bom, Norwegian Wood foi meu primeiro contato com a obra do Murakami. Me foi indicado por alguns amigos aí, o Bruno, a Olga e a Patrícia de Carlo. Eles me indicaram, eles gostam muito desse livro, eles disseram que eu ia gostar tanto pela relação que o livro tem com os Beatles, né? Afinal de contas, o título é uma música dos Beatles, né? Do disco Rubber Soul. E porque é um daqueles livros que tem muitas referências literárias e musicais e eu adoro esse tipo de livro. Livro com referências a outras obras de arte. Parece que esse foi um dos livros que projetou mesmo o Murakami, né? É um livro que foi publicado pela primeira vez em 87 e parece que ele tem umas inspirações assim mais autobiográficas, né? E foi um livro que conversou muito comigo, né? Eu não sabia direito do que se tratava, mas foi um livro que fez muito sentido pra mim. Eu me identifiquei com ele, acabei me afeiçoando assim um pouco aos personagens. Ele vai contar a história do Toru Watanabe. Quando o livro começa, o Toru tá no avião indo pra Alemanha, né? Ele tá chegando em Hamburgo, se eu não me engano. E começa a tocar Norwegian Wood dentro do avião. E aí ele começa a ter uma série de memórias, assim, um verdadeiro turbilhão. E então começa a narrativa dessa fase do Toru, que vai mais ou menos, acho que dos 17 até um pouquinho depois dos 20. E que envolve algumas outras pessoas, principalmente uma moça chamada Naoko, né? Então, sabe, esse Norwegian Wood, essa lembrança envolvendo a música dos Beatles, ela tem muito a ver com a Naoko. O Toru, quando era adolescente, ele vivia em Kobe e ele tinha um amigo, né, o melhor amigo dele, que basicamente era o único amigo dele, que era o Kizuki. Eu tô tendo que colar, porque é nome japonês, não é fácil de esquecer. E o Kizuki tinha uma namorada, que era a Naoko. Então eles faziam uma espécie de triângulo, né? Eram amigos, faziam tudo juntos. O Toru não tinha nada particularmente em comum com a Naoko. Na verdade, a única coisa que eles tinham em comum era o Kizuki. Mas faziam tudo juntos, assim, era um triozinho. Acontece que num determinado momento o Kizuki se mata. E ele surpreende muito os dois, né? Tanto a Naoko quanto o Toru. Eles não esperavam por isso. É um suicídio muito inesperado. E então os dois vão passar por essa longa fase de luto. E o livro é um pouco sobre isso, né? Sobre como os jovens lidam com a dor, com o sofrimento, com a morte. Depois dessa morte do Kizuki, o Toru vai pra Tóquio, né? Ele vai estudar, vai fazer faculdade, e ele passa a morar num alojamento de rapazes. Só que num domingo, assim, à tarde, ele descobre que a Naoko também foi pra Tóquio, né? Porque eles tinham perdido contato. E uma vez que eles se reencontram, eles passam a conviver novamente. E tentam passar um tempo juntos, aí a gente vê que eles meio que tentam resgatar a memória daquela figura ausente, né? Os dois bem melancólicos, né? A relação da Naoko com a cultura é uma relação muito de pouquíssimas palavras. A Naoko é uma pessoa que não consegue muito falar do que ela está sentindo. E então eles vão passar esse tempo juntos. E esse tempo envolve muitas caminhadas e música. É meio que o modo deles de passar tempo juntos, de resgatar aquela memória e, enfim, de compartilhar a dor. Só que eles vão se envolver, né? O Toru acaba se apaixonando pela Naoko. A Naoko vai piorando bastante, assim. A crise pra ela vai ser bem mais grave. Enquanto que o Toru vai ficar assim, meio que apático, né? Ele vai meio que desistir do protagonismo, assim, da sua vida. Ele vai perder um pouco a energia, vai ficar isolado, ensimesmado lá com as suas músicas. Mas a Naoko vai piorando consideravelmente, até que num determinado momento ela decide se internar numa espécie de sanatório.
Esse livro, como eu falei, ele tem várias referências à música e à literatura. E então esse livro ele faz uma relação interessante com a Montanha Mágica, né? Até por essa internação da Naoko. E é porque esse sanatório dela fica meio que nas montanhas, o Toro vai lá visitá-la e ele vai lendo a Montanha Mágica, né? E além disso, o Toro cita várias vezes o Grande Gatsby, que é um dos livros favoritos dele, né? Então, assim, para quem gosta de literatura e música, esse livro é um prato cheio que tem muitas referências, né? As referências musicais vão de Bach a Beatles, passando pelo jazz, enfim, The Doors, muitas coisas boas. Bom, as pessoas falam muito que o Murakami cria imagens oníricas, uma coisa assim meio fantástica. Isso não tem exatamente nesse livro. Ele de fato cria imagens muito bonitas associadas à paisagem, à neve, aos lugares onde eles passeiam, onde eles caminham. Mas eu acho que esse livro ele tem umas imagens muito bonitas das pessoas juntas, né? Um pouco aquela solidão. As pessoas juntas querendo superar uma dificuldade, mas a incomunicabilidade instalada ali, né? Então uma certa dificuldade, especialmente na relação do Toro com a Naoko. Bom, depois de um determinado momento do livro, o Toro vai conhecer algumas outras pessoas, né? Ele tem um amigo na faculdade, o Nagasaka, que é um cara que se diverte transando com diferentes mulheres, né? É uma pessoa, na verdade, bem diferente do Toro, mas o Toro acaba se deixando levar por essa amizade, entrando meio nessa onda de sexo aleatório. E ele também vai conhecer a Midori, que é uma das minhas personagens favoritas. A Midori também vai passar por um período de muita dificuldade, sofrimento, que tem a ver com a morte também. Mas a Midori tem um jeito totalmente diferente de reagir ao sofrimento, né? E eu acho que é legal esse contraste que o Murakami cria aqui, né? Desses três personagens, a Naoko, o Toro e a Midori, a maneira como eles reagem à morte, ao sofrimento, porque você vai ter desde aqueles personagens que se deixam tragar mesmo, arrastar pela morte, parece que eles são soterrados por esse sentimento de dor. Tem o Toro, que é esse personagem que fica numa espécie de limbo durante um bom tempo. E tem a Midori, né, que é uma personagem que, com a proximidade da morte, ela fica super propelida para a vida, né? Uma personagem que não abdica desse protagonismo, que não simplesmente se deixa levar. E a Midori é uma personagem muito engraçada, ela tem falas muito engraçadas, ela fala um monte de sacanagens, é uma personagem ótima, assim, eu gostei demais dela. Ela é, assim, a pessoa mais divertida mesmo do livro e muito irreverente, né? Ela é super original, ela identifica a hipocrisia das pessoas e fala, ela também sem filtro, assim, sabe? Ela é muito engraçada. E é curioso porque, assim, esse livro ele se passa durante um período de revolução cultural, de revolução sexual, de muitos movimentos estudantis. Tem toda essa efervescência, né? E a questão sexual, as pessoas estão assim, se permitindo maior liberdade sexual. Só que isso meio que mascara uma espécie de uso, vamos dizer assim, que os personagens que estão sofrendo no livro fazem do sexo, né? E que é um uso muito curioso, porque você percebe que os personagens transam muito, né? Esse é um livro que fala muito de sexo, mas eu acho que o Murakami consegue falar muito de sexo sem soar artificial, né? Parece que é totalmente integrado mesmo na vida, parece uma coisa assim muito natural, né? Não soa vulgar ou forçado. Mas você percebe que os personagens eles usam muito o sexo como fuga e como meio de se aproximar daquela pessoa ausente, sabe? Meio de... o sexo é um ato de conexão, mas não só de conexão com o parceiro, mas de conexão com um ausente. Eu achei isso muito curioso. Eu até queria que a Tati Dantas lesse, né? Porque ela é psicóloga, pra ver como ela interpreta isso, né? Mas é uma coisa bem curiosa. Você percebe esse papel inusitado do sexo na vida dessas pessoas cindidas, né, por esse sentimento de dor. O livro, no entanto, é muito delicado, né? Como eu falei, não tem vulgaridade aí nessa questão sexual. As relações entre as pessoas são muito delicadas, tem muita sensibilidade nesse livro. Ele é narrado com um estilo muito simples, muito direto, não tem muita firula.
E ele tem um ritmo assim lento, mas que não me incomodou nem um pouco em nenhum momento, porque ele é totalmente ajustado à história e ao desenvolvimento dos personagens, então assim, ele casa perfeitamente bem com a história. E ele mostra então esse amadurecimento do touro, né? Essa transformação dele, né? Ele vai no contato com essas experiências de morte, de falta, o sofrimento das pessoas próximas, e de duas pessoas que reagem de maneiras tão diversas ao sofrimento, que são Naoko e Midori. Ele vai então refletir sobre a própria vida, sobre os próprios vazios, sobre as próprias necessidades e vai se transformando. Eu gostei demais desse livro, eu me identifiquei muito com o touro, porque eu, mais ou menos no final da minha adolescência, passei um pouco por essa coisa meio de melancólica, depressiva, em virtude de uma perda. Então, assim, eu consegui muito enxergar aquela apatia, aquela dor do touro. E eu adorei a Midori. A Midori, a personagem, eu ria alto, assim, com os diálogos dela. Ela falava muita sacanagem. Ela é muito engraçada, assim. E eu ficava também com muita vontade de comer comida japonesa lendo esse livro. Eu me dei conta de que eu não leio muitos japoneses, né? Eu não sei se eu já tinha lido algum romance de alguma... Eu não sei se eu tinha lido algum livro de autor japonês antes. Enfim, a experiência foi boa, gostei bastante. Eu vou tentar incluir mais japoneses aí na minha lista. Eu sei que tem um filme, eu acho que o filme é coreano, uma adaptação para o cinema. Eu baixei esse filme, mas não assisti ainda. Os comentários que eu ouvi não foram lá muito bons. Mas eu vou tentar assistir ainda assim, tá? Se você já leu Norwegian Wood, o que você achou, me conta aí. Se você já viu o filme também me fala, tá bom? Beijos, é isso. Até a próxima. Tchauzinho.